Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Ferrigo e eu vou falar hoje um pouquinho sobre a teoria unificada de uso e aceitação de tecnologia. Esse modelo, pessoal, ele é conhecido pela sigla UTAUT, tá? Então, antes de a gente entrar um pouco nesse modelo, deixa eu contar um pouco da minha trajetória. Eu já participei de alguns outros Linux. Normalmente minhas palestras elas são bem técnicas, né, voltadas à parte de redes, de computadores, de IoT, né, com um viés técnico, porém, desde o último ano eu estou num doutorado em administração na linha de inovação e competitividade, né, pela Universidade de Caxias do Sul. E aí eu estou ampliando bastante meu conhecimento, e eu gostaria de compartilhar um pouco desse acréscimo de conhecimento que eu venho tendo nas aulas do doutorado. E um desses temas, né, desses novos conhecimentos que eu vi, é essa teoria que eu estudei na disciplina de estudos avançados de inovação e empreendedorismo, que é ministrado pelo professor Matheus Panisson, né? Foi ele quem nos apresentou essa teoria de aceitação do uso de uma tecnologia, né? Quem quiser mais informações sobre o doutorado, né, sobre o que o programa faz, pode acessar esse site, tá? Tem muita coisa, uma equipe multidisciplinar, tem bastante assunto, bastante tema em relação à administração. Bom, então sobre o UTAUT, né? O que é o UTAUT? Para a gente primeiro entender esse modelo, a gente precisa entender a linha histórica, né, onde o modelo foi criado, né? O UTAUT ele foi concebido no início dos anos 2000, né? O artigo onde foi concebida essa teoria, ele é de 2013, e o que nós tínhamos em termos de tecnologia, né, de computação até 2013. Então, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, a gente pode ter alguns marcos aí para delimitar isso. Em 1980 ali os PCs, né, os computadores pessoais, né. Em 88 surgiu os laptops, né, os computadores portáteis. Um ano depois surgiu a web, né, o www, né. A internet já era de 82, mas a internet com sites, essa ideia de navegação, a internet como ela funciona hoje, ela surgiu em 89. E 10 anos depois surgiram as redes Wi-Fi. Então essa teoria ela emergiu, né, ela foi desenvolvida, né, quando nós tínhamos esses dispositivos em termos de computação. Porém, o que veio depois do UTAUT, né? Não tínhamos, né, 4 anos depois surgiu o iPhone, que aí se concebeu a ideia, se popularizou a ideia dos smartphones, né? Blockchain em 2008. Em 2012, 9 anos depois, né, da primeira versão dessa teoria, surgiu a segunda versão da teoria, e já incorporando esses conceitos de mobilidade, smartphones, IoT também, né, é um marco importante. E hoje, em 2020, a gente pode dizer que, além de todos esses dispositivos tecnológicos que a gente usa hoje, né, dos PCs, laptops, as redes, né, guiadas, não guiadas, combinados com o uso de inteligência artificial, a gente tem inúmeras, né, aplicações, se não dá para dizer infinitas, se não dá para a gente usar nisso. Então essa teoria ela vem tentando explicar se uma tecnologia ela vai ser aceita ou não pelo usuário, tá? Como é que é o conceito, o que está por detrás dessa teoria unificada, tá? Primeiro, essa teoria unificada ela está unificando 9 teorias de aceitação já existentes, anteriores, que foram concebidas anteriormente ao UTAUT. Aí nós temos desde teorias de aceitação, que a gente vai ver mais para frente, aceitação tecnológica, né, a parte de tecnologia, mas também
voltado também para um viés mais psicológico, a aceitação por não somente de tecnologia, uma aceitação de um lado psicológico, do lado da pessoa, de ela aceitar algum tipo de coisa, né? Então, o Venkatesh, que foi o autor principal desse artigo, dessa teoria, ele estudou os modelos, ele, através de métodos estatísticos e matemáticos, ele avaliou e comparou, fez uma comparação entre os modelos anteriores, e a partir dessa comparação ele propôs o Taut. Então tem muita matemática envolvida, né, nesse conceito de teoria unificada. Além disso, né, atualmente a gente vai perceber e vai navegar um pouco nisso, tá? A gente vai ver que esse modelo hoje, cada autor ele pode customizar esse modelo unificado. O modelo Taut, eu posso customizar ele como se fosse um Lego. Aí também eu faço uma ligação com o software livre, que eu posso adaptar ele para a minha necessidade, para a minha tecnologia, que eu quero testar, que eu quero avaliar se ela vai ser aceita ou não, né? E aí eu usei esse termo Lego para definir isso, tá? Mas quais são as teorias, então, que foram estudadas, né, anteriormente, que foram comparadas para se chegar esse modelo Taut? Tem a teoria da ação racional, que é um lado psicólogo, né, esse viés mais psicológico, que é uma teoria de como os homens, né, como é que é o comportamento humano, né, das pessoas, como é que as pessoas se comportam, né, para definir como é que elas tomam decisões, como é que elas agem, né? Não tem a ver com a tecnologia, mas tem a ver com as ações das pessoas, né? Tem um modelo motivacional também derivado da tecnologia, que analisa como é que as pessoas se motivam, né? A teoria do comportamento planejado, que é a junção é uma extensão, na verdade, da teoria da ação racional, né? Com acréscimos de comportamento. Além disso, temos o modelo do uso do computador pessoal, o MPC-U, que era uma combinação da teoria da ação racional e da teoria do comportamento planejado. Era uma combinação desses dois modelos aplicados à tecnologia. Aqui nós temos um primeiro, né, modelo de aceitação voltado para a aceitação de uso de um computador. Salvo engano, esse modelo é do fim dos anos 80. Tá? Temos a teoria cognitiva social também, como é que seria o comportamento humano, né? Como é que as pessoas se comportam ao usar os PCs. A teoria da difusão da inovação, tá? Que é um modelo de aceitação para sistemas de informação. Tem o TAM, que é o modelo de aceitação de tecnologia, que também é um modelo muito usado para avaliar a aceitação de uma tecnologia até hoje. Tá? O TAM ele é bem usado para avaliar a aceitação de uma tecnologia. E também a combinação do TAM com o TPB. Tá? Mas enfim, o que é esse modelo Taut? Esse diagrama ele representa como é que o modelo ele está estabelecido, né? Deixa eu ver, aqui a gente pode ver com o mouse aqui, que nós temos o comportamento do usuário. Tá? Essa variável, esse resultado aqui, né, essa variável aqui, né, é o que determina o percentual, a probabilidade de que aquela tecnologia vai ser aceita ou não, tá? Mas a gente pode perceber que essa variável aqui, né, para a gente chegar a esse percentual, ela depende de outras variáveis, né? Expectativa de performance, de esforço, influência social, condições facilitadoras, intenção comportamental, né? Além de moderadores que envolvem o gênero, a idade, experiência e voluntariedade de uso, né? Até que ponto a pessoa é voluntária ou não, tá? Então, essas variáveis elas são combinadas, né, a partir de um questionário para eu chegar ao resultado final, que é o comportamento de uso, a probabilidade que eu vou ter
né, que eu tenho de usar esse modelo, tá? Então, o que são essas variáveis, esses fatores que definem se aquela tecnologia vai ser aceita ou não, né, por um usuário, né? Esse primeiro fator, né, essa primeira variável, é a expectativa de performance, ou seja, o que quer dizer essa variável? É o quanto uma pessoa acredita que o uso do sistema vai melhorar a sua performance no trabalho, né? Esse fator ele é influenciado por questões de gênero, idade aqui, né? Por exemplo, o que é essa expectativa de performance? É eu fazer mais com menos, né? Quanto maior a minha expectativa de performance, quanto mais eu tiver a impressão de que eu vou fazer mais com menos, né? Com menos ações, melhor, né? Quanto mais automatização, digamos, aquele sistema me oferecer, né, essa minha expectativa for grande, né, maior vai ser o fator, o peso desse fator aqui, né, para definir a intenção de uso daquela tecnologia. Seguindo, nós temos logo abaixo da expectativa de performance a expectativa de esforço. O que significa isso? O quanto que o sistema é fácil de usar. Não adianta ele me trazer uma grande performance assim, eu precisar de menos ações, né, para eu usar esse sistema, né, se eu não consigo executar essas ações. Então, além de fazer mais com menos, né, esse menos tem que ser fácil de eu fazer, ele tem que ser, né, não depender de muito esforço, né. Esse fator ele é influenciado por 3 moderadores, além do gênero e a idade, tem a questão da experiência. Aqui até tem uma questão interessante, por exemplo, quem tem mais experiência, no caso, trabalha mais, as pessoas mais velhas, ou seja, que estão acostumadas a executar métodos anteriores, eles acabam tendo mais dificuldade em relação a esses esforços, porque é difícil tu adaptar a pessoa a algo novo. Quanto mais velha a pessoa for, não digo velha, mas quanto mais ela trabalha naquela rotina, mudar a rotina dela, né, requer um maior esforço, né, isso acaba sendo um complicador, né. Seguindo, nós temos então outro fator, outra variável, o fator, né, o termo não é tão importante aqui, é a influência social. Reparem o que nós tínhamos nos anos 2000, né, 2003, esse primeiro modelo Taut. Nós não tínhamos, se eu não me engano, nem Orkut. As redes sociais eram basicamente o que? Mirk, ICQ, né? A abrangência era muito menor. Claro que tinha a influência social, ela existe, mas ela no lado tecnológico ela é muito menor do que é hoje. Porém, já havia se percebido isso na época, que essa influência social ela influencia a intenção de uso de uma tecnologia. O que seria a influência social, né, no modelo Taut? É o quanto que a pessoa, né, acredita que as pessoas no seu entorno, que ela considera importantes, acreditam que o novo sistema vai ser usado. Ou seja, meus amigos, meus familiares acham que tem que se usar essa nova tecnologia, esse novo sistema. Bom, então isso importa, isso vai vai aumentar a probabilidade de eu usar o sistema, né? Aí, nessa influência social, ela é moderada por todos os moderadores, gênero, idade, experiência e voluntariedade de uso. O que seria a voluntariedade de uso? O quão propenso eu estou a usar o sistema, eu me disponho a aprender o sistema. E esse aprendizado ele pode ser tanto genuíno, eu quero ver algo novo, quanto numa questão empresarial, por exemplo, pode ser a obrigação, né? Ou eu aprendo a usar, né, esse sistema, né, essa voluntariedade, ou eu estou fora da empresa, estou fora do mercado, né? Mas, traduzindo em palavras, um exemplo de influência social é o TikTok, né? Eu vejo pelo meu filho, né? TikTok, Instagram são redes sociais que ele acaba usando porque o entorno dele também usa, ele acha legal, então fica bem claro a influência social. Assim como o pessoal mais velho, né, como eu me encaixo já, né, Facebook, enfim, são outras redes sociais, né, são usadas. Seguindo então, o outro fator para definir, né, a
a probabilidade de aceitação e uso de um sistema são as condições facilitadoras, tá? Que, trocando em miúdos, seria o quê? O quanto eu acredito que eu vou receber suporte, né, para usar esse novo sistema, para usar essa nova tecnologia. Digamos, é o suporte da TI, é o cara da TI, né? Quanto que vai ter a estrutura de TI, vai ter pessoas que vão estar disponíveis para me ajudar no uso desse sistema, seja para resolver problemas ou para me auxiliar a mexer nisso, né? A influência, né, os moderadores dessas condições facilitadoras é o gênero e a idade, né? Quanto maior a idade, né, também eu preciso ter mais condições facilitadoras, né? Teria que ter um suporte maior para fazer a pessoa acreditar que ela tem as condições facilitadoras para usar o sistema, né? E aí o exemplo, né, é aquela ajuda do suporte da TI, dos chamados para usar uma ferramenta, uma tecnologia, um sistema, um software, né? Os três primeiros fatores, que é expectativa de performance, expectativa de esforço e influência social, elas delimitam o comportamento, né, o fator de intenção comportamental, tá? Que elas podem perceber que a intenção comportamental ela define, né, o comportamento de uso, né? Então a intenção comportamental é a tendência a eu usar o sistema, né, o meu comportamento de uso, tá? É um fator extremamente importante para definir essa probabilidade de uso ou não dessa tecnologia. E por fim, o comportamento de uso, que é o resultado do modelo, qual que é a probabilidade de uso do sistema que eu tanto venho falando, né? Esse comportamento, esse fator, né, ele é afetado pela intenção comportamental e as condições facilitadoras, né? Certo? Então, em 2013 nós tínhamos este modelo aqui, né, o TAUT, que ele passou a ser estudado e se fazia, né, se chegou a esse modelo. Só que foram surgindo as tecnologias, smartphones, IoT, computação em nuvem, blockchain, um pouquinho de IA, e os autores, Venkatesh, ele percebeu que não está mais fechando esse modelo aqui. Tem outros fatores, outras situações que interferem nesse funcionamento. E aí eles, em 2012, chegaram a uma evolução do modelo o TAUT 2, tá? Eu peço perdão pela imagem, não está muito legal, mas é a imagem que eu tenho. Também, reforçando, pessoal, essa apresentação aqui foi uma apresentação usada na disciplina lá de estudos avançados de inovação e empreendedorismo, então a gente tá só adaptando e portando para o TIA Linux para ampliar um pouco esse conhecimento, compartilhar um pouquinho desse conhecimento que é extremamente novo para mim, como eu já falei anteriormente, né, o foco tecnológico, esse modelo aqui ele continua abordando tecnologia, porém, né, de um lado mais da administração, né, um lado mais da ciência também, né. E aí, o que é esse modelo TAUT 2? A gente pode perceber que ele é um modelo expandido. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Foi eliminada o moderador de voluntariedade de uso e adicionado outros 3 fatores, né, que interferem no comportamento de uso, a probabilidade de eu utilizar ou não um sistema, né? Esses 3 novos fatores aqui, né, eles interferem na intenção comportamental, e o hábito, além da intenção comportamental, ele também interfere na expectativa de uso, no comportamento de uso, né, a probabilidade de eu usar ou não o sistema. Mas o que são esses fatores, né? A motivação hedônica, basicamente, é o quanto que é agradável, né, eu utilizar o sistema, sempre a partir da percepção do usuário, né? E aí eu coloquei um exemplo, um jogo. Um jogo, ele é uma forma de tu motivar a usar um sistema. Não que tu vai fazer todo o sistema, né, num modelo de jogo, gamificação, como na educação, mas, né, se eu conseguir tornar essa experiência do uso agradável, né, maior a probabilidade de eu utilizar ou não aquele sistema, aquela tecnologia, né.
Outro fator que passa a integrar o modelo TAUT 2 é o custo-benefício financeiro, né? O valor de preço ali. Aí eu fiz uma tradução não literal, mas que no meu entendimento representa melhor isso, que é o custo-benefício, né? Qual que é a percepção em relação ao custo-benefício ao usar a tecnologia, né? O quanto que vale a pena pagar para aquela aplicação, né? Ou para aquela tecnologia. E a gente pode pegar um exemplo, o iPhone. Por que eu compro o iPhone que custa 4, 5 vezes mais que o Android, né? Ele é muito mais caro, mas se vale a pena eu compro, né? Então isso é um fator também que determina se vai ser usado ou não, né? E o hábito, tá? O hábito tem a ver com o que? Bom, eu sou um usuário do Android, né? Então, né, se eu uso Android, ou uso um sistema operacional Linux, se eu for lançar uma aplicação para Linux, como eu já tenho o hábito de mexer no Linux, na interface KDE, digamos assim, né, se eu lançar uma aplicação para KDE e somente para KDE, vai ser, né, um hábito muito maior do que, né, uma aplicação para KDE rodando no GNOME. Claro que eu consigo fazer funcionar nas duas interfaces, instalando as bibliotecas, mas, né, se eu já utilizo uma tecnologia muito parecida, muito semelhante, então a tendência de eu usar uma nova tecnologia que já usa essas bases tecnológicas né, anteriores vão facilitar o uso de uma nova tecnologia, né? Aí eu coloquei o exemplo do um aplicativo Android rodando em smartphone Android, né? Se rodar só em iPhone, bom, talvez o hábito não vai me ajudar a usar. Isso desfavorece, né, o fator hábito, né? E, né, em cada um desses fatores também a gente tem interferência, né? Tem a moderação tanto da idade, do gênero, quanto da experiência, né? Mas beleza, eu falei do conceito, né, do TAUT, né? Falamos dos fatores, né, as variáveis, tanto faz chamar variável ou fator, né, para essa apresentação, mas tá, como é que eu meço esses fatores? Como é que eu faço isso? Tá? O modelo TAUT, ele para eu fazer essa medição eu uso questionários, né? Questionários normalmente com uma escala, né? E aqui eu peguei um exemplo aqui de um trabalho, né, de 13 anos atrás, onde se testou o modelo TAUT na intenção de uso de sistemas ERP, né? Eu achei interessante para mostrar um exemplo. Então o que acontece? Tu vai montar um questionário, né, com esses fatores. Aqui reparem que eu estou mostrando 3 dos fatores do TAUT: a intenção de uso, expectativa de desempenho e expectativa de esforço. Reparem na intenção de uso, eu tenho aqui 7 perguntas, onde cada pergunta eu vou dar um peso de 1 a 7, né, onde 1 é discorda inteiramente e 7 concorda inteiramente. Então, para cada uma dessas questões, eu vou, né, dar uma nota de 1 a 7, que vai representar se eu concordo ou discordo. Vou chegar a responder todas as questões, vou chegar a uma nota, que aí a partir dessa nota eu vou chegar, né, a uma taxa, a um valor, né, que vai dizer se eu tenho uma intenção de uso grande ou pequena em relação a essa nova tecnologia. O mesmo ocorre na expectativa de desempenho, né, com 4 questões, e na expectativa de esforço, que neste questionário são 4 questões. É importante também a gente deixar bem claro que não necessariamente intenção de uso tem as 7 questões, expectativa de desempenho 4 questões e esforço 4 questões. Vai depender da situação e da tecnologia que eu vou estar sendo avaliada. Posso inserir outras questões, retirar outras questões, reformular todas as questões, mas, né, em resumo, eu tenho que representar todos esses fatores que compõem o modelo TAUT, ou o modelo TAUT original, ou o TAUT 2. Ou ainda, né, e aí vem essa parte do Lego do TAUT, eu posso fazer adaptações, né, dependendo da aplicação, dependendo da tecnologia que eu quero avaliar, perdão. E aqui eu coloco um exemplo de um trabalho de, se eu não me engano, 2020, né, onde foi avaliada a intenção de uso de veículos autônomos na Alemanha, né. Eles, para fazer essa avaliação, né, de aceitação do uso, eles usaram
os fatores do UTAUT, alguns, 5 dos 7 fatores do UTAUT 2, e eles incluíram outros fatores, outros construtos aqui chamado, que é a sensitividade de preço e o risco percebido. Por que o risco percebido, só para ter uma ideia? Bom, o risco percebido, no caso dos veículos autônomos, queria dizer respeito a como é que o usuário acha a segurança que aquele carro não vai atropelar alguém na rua. Então eles perceberam que eles precisavam adaptar o modelo TAUT, né, para algo que pudesse avaliar a aceitação de uso de um veículo autônomo. Aí eu precisava ter essa avaliação do fator de risco percebido, né, um atropelamento, enfim, um acidente, algo do gênero, né. Então o TAUT ele também permite, né, essa sua modificação, sua ampliação ou sua modificação conforme o tipo de avaliação que eu vou fazer. Pessoal, a princípio era isso. Aqui constam as referências dos trabalhos utilizados para montar a base dessa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção e até a próxima, tá, pessoal? E fiquem ligados nas demais apresentações do TIE Linux. Até mais. Tchau, tchau.